Senhoras e senhores, bem-vindos ao Resumão da Arissa. O que é isso? Pra quem é novo aqui, porque, tipo, isso rola uma vez por ano, então, assim, não tem como, compreendo. Basicamente, todos os animes que eu achei que, nossa, você não podia ter perdido isso, mano, foi muito legal, valeu muito a pena, do ano passado. Então, é basicamente um coletivão 2022. A gente vai ter duas partes, porque, tipo assim, eu não ia dedicar 3, 4 animes do ano inteiro, eu ver um monte de anime em todas as temporadas de lançamento, mas é pra você que não tem muito tempo e aí quer ver, tipo, o que mais foi da hora, e aí você escolhe um, dois pra ver, então eu acho que é ótimo pra quem não tem muito tempo, ou pra quem só quer se manter em dia, mas não tem como ficar fuçando em tudo, porque é muita coisa. Então estamos aqui com mais um resumão da Arissa, parte 1. A parte 2 eu quero soltar ainda essa semana, então fiquem ligados. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite pra se inscrever, porque a gente tem de vez em quando uns updates da temporada, e nas lives a gente tem sempre. Então eu sou a Arissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something, e bora de resumão, parte 1. Eu queria comentar, primeiramente, Sonobisuke Doll. Foi algo que deu o que falar no começo do ano, porque teve gente que elegeu ele melhor do que Shingeki no Kyojin, que tava saindo na mesma temporada, e o povo que gosta de Shingeki ficou louco. Mas assim, são nichos totalmente diferentes, esse é o problema no mundo dos animes. Dois animes de estilo totalmente diferentes, eu acho que é meio estranho comparar os dois. Mas enfim, Sonobisuke a gente acompanha o Gojo e a Marin. O Gojo é mais minha vibe, sinceramente. É pessoa um pouco mais retraída, ele é muito apaixonado por fazer bonecas, então ele tem um vício, e ele tá lá na sala, um pouco assim, misturar umas coisinhas na escondida, porque ele sabe que vão zoar ele, porque o garoto gosta de boneca, e o povo é simplesmente chato. E aí, de repente, chega a Marin, que é uma pessoa sociável, toda arrumada, toda maquiada, aquela menina que chama atenção, extrovertida, sabe, que chega o negócio, o quarto vai de escuro pra claro, imediatamente. Esse tipo de povo me assusta um pouco. E aí, simplesmente, ela chega na sala e fica, oh meu Deus, você costura, faça um cosplay pra mim. E aí ele fica, ok. Aparentemente a Marinha é otaku, ela é uma de nós, senhoras e senhores, bem-vinda. E ela simplesmente quer fazer cosplay. E o Gojo é muito bom em costurando as coisas, que ele faz minúsculo. Então, assim, grande precisa de mais detalhes, mas ele tem essa... Ele sabe mexer com a máquina muito bem, porque ele faz um negócio pequenininho. E aí, simplesmente, a gente vai ver essa dupla impossível fazendo os cosplays da Marin. Não só muito legal pra gente que gosta de coisas otakus, porque cosplay é parte desse mundo. Às vezes a gente não tem noção do trampo que é pros cosplayers, ou do que eles passam naquela roupa toda. Então, há reclamações de alguns otakus desrespeitando esses cosplayers em eventos, então eu acho isso muito importante pra dar uma olhada, porque é uma conversa séria, o povo realmente desrespeita eles às vezes, ou talvez sempre, não sei. Mas, simplesmente, eu já vi vídeos de cosplayers falando que muitas vezes desrespeitam, eu acho que isso é até bom por causa disso, pra gente ter uma noção do que eles passam. O mais engraçado de acompanhar é que os dois vão nutrindo sentimento um pelos outros, e a Marin, é tipo assim, ela não se segura, ela olha pra ele e fica assim, lindo, maravilhoso! E o Gojo, assim, morrendo de vergonha, porque foi medir ela arrancou a roupa, ficou de biquíni pra medir, porque tem que ter aquele fanservice. Então a gente vai vendo essas situações, tem um fanservice, assim, meio pesado rolando por trás, tá? Eu já vou avisando. Mas tem umas situações bem engraçadas, porque os dois estão nutrindo sentimentos um pelo outro, tem esse rolo todo do cosplay acontecendo, o caos, o desespero, os prazos, e acaba sendo algo muito interessante de acompanhar, além da animação que é muito bonita. Outro que eu vou comentar é o Blue Lock, que ainda não acabou. Então, assim, se o final dele for horrível, eu vou me sentir muito mal de ter indicado isso pra vocês com tanta frequência. Mas é um anime de futebol. Eu cheguei a comentar um pouco mais sobre ele. Um anime que saiu de melhores animes envolvendo lançamentos da temporada passada. Então, se você quiser saber mais sobre ele, eu recomendo checar o vídeo. Mas, simplesmente é um anime de futebol. Normalmente, esses animes de esporte amizade, companheirismo, somos horríveis e em 2 treinos vamos ficar os melhores de todos. E enfrentar gente que tá treinando desde que era criancinha. Eu odeio essa parte dos animes de esporte. Amizade, companheirismo e tal, os treinos eu acho legal, mas as forçação de barra eu detesto. E o Blue Lock não só não tem isso, como é um anime caótico. Pra quem gosta de caos e desespero, esse anime é perfeito. Porque simplesmente no primeiro episódio, basicamente, a gente tem o nosso protagonista chutando a bola num cara que ele tava fazendo amizade. Quem fosse ficar com a bola por último ia perder, faltava segundos. Um loucão passou a bola pra ele meteu a bica na cara do moleque, que era o melhor do grupinho deles ali, pro moleque ser expulso. E ele ficou, gente, eu não sabia que eu podia ser tão egoísta. Ele pode. E aí o anime vai ser sobre fomentar o egoísmo e o egocentrismo desses jogadores, porque são todos atacantes, e todo mundo que sair dali não vai poder competir em grandes competições, tipo a Copa do Mundo. Eles nunca vão chegar lá, e eles querem chegar lá. Então, o povo, hora precisa se ajudar, hora eles precisam se matar mesmo. Então, é uma loucura a parte.
acompanha Blue Lock, que tá muito engraçado e muito desesperador simultaneamente, cheio de reviravoltas, mas enquanto eu gravo esse vídeo, ele ainda está na metade. O próximo que eu vou citar, eu vou comentar com vocês que eu não amei o final, eu achei que foi bem embaçado, mas ele deu muito o que falar, então eu acho meio estranho deixar ele fora da lista. Mas eu queria dizer que das duas listas que eu vou soltar, talvez ele seja o que eu menos fiquei, porque eu não gostei muito do final. Mas o começo, principalmente o primeiro episódio, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei até com um pouquinho de medo. Que é Summertime Rendering. Eu queria ser justa e dizer que não precisa de muito pra me deixar assustada, tá? Eu sou covarde. Mas porque ele me lembrou muito, se vocês já tiverem visto o filme, eu não lembro se é filme ou série, vocês vão adorar. Que é simplesmente, tem pessoas, e aí tem um mundo embaixo que só são, tipo, sombras dessas pessoas, são como clones, só que malignos, e aí eles vão pra cima e matam todo mundo pra assumir o lugar. O Summertime Render é a mesma coisa, versão anime. Basicamente, a gente tem o Shinpei voltando pra casa, porque uma amiga dele morreu, e ele gosta dessa menina, tá? Que é a Ushu. Ela simplesmente morreu, ele tá voltando pro funeral, eles se gostavam, ele saiu meio que atropelado, tipo, eles saíram meio brigados, e aí ele não falou mais com ela e agora ela tá morta, ou seja, tá muito pesado o clima. Aí ele reencontra a Mio, que é a irmã da Ushu, ela gosta dele, e aí você pensa, é um triângulo amoroso, isso aí não, o caos vai começar agora. Porque no funeral tinha umas coisas meio estranhas, ele sentiu um flash atrás dele, isso é muito importante. Ele sentiu um flash atrás dele, tipo, quem tá tirando foto no velório? Pelo amor de Deus, não tirem foto no velório. Ou pelo menos tirem lá fora, não dentro de onde tá o morto. E ele ficou tipo, mano, quem tá tirando foto? E mais tarde, ele tá olhando assim pela janela, como que não quer nada, e vê a Mio lá fora, vestida de uniforme escolar. Mas a Mio tá dentro de casa, vestido de roupa e ficar em casa. Ele falou com ela há uns segundinhos atrás. Ele tá falando com ela, basicamente. E aí, dá um tempinho, ele vê ela na janela lá fora de uniforme. Ele fica, a partir daí a gente vai vendo que existem coisas que eles chamam de sombras, elas são chamadas de kagas, que basicamente são coisas gosmentas que parecem muito sombras, e aí elas veem alguém, elas tiram essa foto, que é esse flash, e elas viram essa pessoa. Só que elas não podem existir junto com o original, então elas matam o original e assumem o lugar dele. Já tem um monte de sombras passeando pela ilha, e por algum motivo ele tem um olho especial, onde quando ele morre, ele volta no tempo. Então quando as sombras pegam ele, ou quando as sombras pegam alguém que ele gosta e ele percebe, ele consegue morrer e voltar no tempo. Só que não é tipo ReZero, é uma habilidade limitada. Porque de tempos em tempos, ele vai ficando mais pra frente no tempo. Tipo, ele viu a Mio e aí ela quase caiu do cais, e quem caiu no cais foi ele. E ele tomou um banho de mar sem querer. Só que ele volta um pouquinho antes disso. E aí ele não cai mais na água, porque ele já caiu. Então vai andando pra frente. Então vai chegar no ponto que ele não vai conseguir reverter algumas coisas que as sombras fazem. E as sombras não são nada bobas. Elas começam a reparar. Ele sabe o que tá acontecendo. Tipo, algumas coisas muito específicas que ele vai se envolvendo cada vez mais ao ponto que ele bate de frente com elas. Então elas vão começar a reparar que ele percebe o que tá acontecendo. Então eles precisam se livrar dele, mas se matar ele volta. E aí a gente vai ver uma guerra toda envolvendo loops temporais. Eu me perco com facilidade nesse tipo de anime. Foi uma guerra, um caos e um desespero, sim, principalmente no começo, onde a gente não entendia o que estava acontecendo. A tensão foi lá em cima, gente morrendo pra todo lado, o caos, a gente não sabe quem que é sombra, quem que não é. Mas pro final vai ficando mais confuso mesmo, porque realmente eu me perco com facilidade. Mas, principalmente no começo e no meio, eu gostei bastante. Não é um anime curto, então ele conseguiu me manter ali por um bom tempo. Foi bem da hora. E aí no final a gente tem ele indo pro mundo das sombras, aí eu acho que cagou, entendendo essa partezinha. Mas no final é satisfatório, o fechamento em si, de como foi resolvido, foi satisfatório. E esse pega pra capar foi louco no meio do anime. O caos, o desespero, os planos, tudo falhando, as cenas de luta, eu ficava nervosa em múltiplos momentos. Pra mim isso foi muito importante. E o último que eu queria dar uma indicada pra vocês que não podia faltar foi o Boat The Rock. Eu também falei melhor dele no vídeo dos animes passados, da temporada passada, mas eu tinha que acrescentar ele aqui nos animes que eu mais gostei de ver em 2022, porque realmente você se vê na Bot. Pra quem não viu outro vídeo, eu vou dar uma resumida, já que eu falei bastante dele no outro. Simplesmente, a gente tem uma menina que ela tem vídeos no YouTube dela tocando guitarra e ela é muito boa. Ela chega a ser chamada de Guitar Hero, só que ela é muito antissocial e ela quer viver disso, porque se ela for pegar algum emprego que é pra ela socializar, ela tá ferrada. O pânico social dela é num nível que ela não consegue falar com pessoas de jeito maneira. Ela só habita dentro da própria casa dela e é isso. Pra fora não dá. Desespero, caos, a gente vê ela derretendo, o rosto dela derretendo, um monte de cena engraçada com isso, ela não consegue. E aí ela quer viver dessa guitarra dela, ela gostaria de entrar numa banda, de ter uma vida social. Ela mente pros inscritos como se tivesse vida social, o que é bem desesperador.
Mas, simplesmente, um dia ela acaba tendo a oportunidade de tocar numa banda, só que ela, como é que ela fica num palco, assim que essa pessoa vai ficar em cima de um palco, sendo que ela não consegue dar 2 palavras com as outras pessoas, ela não consegue falar direito com as meninas da banda, e é desesperador. Ao mesmo tempo que é desesperador, o anime mostra isso de uma forma que fica bem consciente, mas fica muito engraçado. Então, se você é um pouquinho introvertido, ou muito introvertido, ou pra lá de introvertido chega a ser um problema muito seríssimo, você vai rir um pouco, porque você vai se sentir nela, acaba sendo muito engraçado. As outras meninas da banda também são bem caricatas, então é um anime leve, divertido, mas bem engraçado, e é muito fácil você se identificar, e eu acho que isso